Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos técnicos. Hoje nós trataremos um pouco sobre o tema máquinas de fusão. Nós da Belver somos representantes das máquinas de fusão da Fitel há aproximadamente 15 anos no Brasil, com exclusividade, estão prestando todo o suporte e temos bastante know-how no mercado de máquinas de fusão. Fizemos um trabalho de comparativo entre algumas máquinas e gostaríamos de apresentar a vocês as novidades e as comparações entre alguns tipos de máquinas de fusão. Meu nome é Rodrigo, sou diretor da Belver e vou fazer essa apresentação para vocês. Essa apresentação está baseada nas máquinas de alinhamento pelo núcleo da Fitel, a S179 e a S178, e a gente vai tratar um pouquinho sobre comparação entre outros tipos de máquinas. Bom, o lançamento da Fitel é a S179, a máquina que nós estamos trazendo para o Brasil. Ela é usada na maioria das operadoras no Brasil e vários provedores de internet, empresas de energia, utilizam essa máquina de alinhamento pelo núcleo da Fitel. É uma máquina bem rápida, com 8 segundos de emenda e 9 segundos para o uso do forno. E é uma máquina bem robusta para campo, compatível com o Splice-On Connector. Eu vou explicar num slide mais à frente a utilidade dessa fusão dentro do conector óptico. É uma máquina que já está conectada com smartphone, atualizações por internet, tem facilidades dessas novas gerações de máquinas. Bom, uma das melhorias da máquina de fusão, da S179, são as fusões rápidas. Então, faz uma fusão em 6 segundos. O processador dela é bem rápido também. E o forno, muito mais rápido. Então, o tempo do forno é de 9 segundos, usando um tubete da Taiko, e 13 segundos usando um tubete da Fitel. Ele agiliza esse tempo, reduz o tempo do forno devido a esse pressionamento do tubete. Bom, as máquinas da Fitel, elas são historicamente caracterizadas pela robustez da máquina. São máquinas que são usadas em vários tipos de ambiente e elas praticamente não param de funcionar. Nós temos o primeiro modelo aqui da década de 90, início da década de 90, que é a S146, que ainda se fazia alinhamento manual, com a visualização pelo microscópio, que chegam até hoje para a manutenção dessas máquinas. Então tem algumas desses modelos do início da década de 90 em operação no Brasil. É uma peça de museu, mas é o exemplo da qualidade dessas máquinas Fitel. Então elas cumprem os padrões de segurança, inclusive esse padrão de IK07, que a máquina deve estar em funcionamento depois de ter sido exposta a meio quilo de peso a 40 centímetros de altura. É um teste de queda, um teste de impacto. Ela é toda voltada para queda, então ela é uma máquina resistente à queda, segundo a norma, a 76 centímetros nos 5 ângulos diferentes, resistente à poeira e resistente à água e ao vento. Ela possui nas laterais os amortecedores para reduzir impacto, para proteger, que são removíveis. A máquina, a S179, possui esse motor de alta propulsão para aproximação do eixo Z. Então, são fusões onde é feito em cabo drop ou cabo de fibra rígida, que necessita um motor de alta propulsão. Então, bem marcada pela robustez da máquina. Nós fizemos algumas comparações com outros modelos de máquinas, de concorrentes, e eu demonstro aqui algumas diferenças importantes que devem ser levadas em consideração na aquisição de uma máquina. Por exemplo, os holders. Várias máquinas utilizam um holder, onde acomoda a fibra ótica,
são feitos de plástico e sofrem deformação com o uso contínuo e com o tempo. Eles utilizam um material inferior para a fabricação desse holder. Os holders nas máquinas da Fitel são holders metálicos que não se deformam. Então, permite uma durabilidade de décadas. Vou voltar aqui. Com relação ao teclado, muitas máquinas utilizam esse tipo de teclado à esquerda, que são teclas individuais e que não têm vedação. Então, facilita a entrada de sujeira, facilita a entrada de umidade por estas frestas. Os teclados da Fitel são teclados de membrana, selados, que evita a entrada de sujeira e permite que as máquinas sejam resistentes à água e à sujeira, a entrada de água e à sujeira. Com relação à tela LCD, muitas máquinas utilizam o LCD móvel. Esse é bem comum nas máquinas encontradas no mercado, esse LCD móvel. Isso é um ponto de falha, de fragilidade, e pode gerar mau contato entre o LCD e o chassi. As máquinas da Fitel utilizam um LCD integrado, que permite uma maior robustez a impacto e uma baixa manutenção do LCD, por todos os contatos estarem protegidos internamente. Uma outra grande diferença entre as máquinas Fitel e as outras máquinas do mercado é o sistema de iluminação. Muitas máquinas utilizam um método antigo de iluminação por espelho. Esses espelhos sujam, riscam, desalinham a máquina, precisam ser limpados, tem uma dificuldade muito grande de limpeza. Enquanto já na 178 e na 179 não existem espelhos e a iluminação é feita por LEDs. São 3 LEDs superiores e um inferior. Tem um slide mais à frente que eu vou demonstrar. Com um brilho ajustável. Então facilita muito a visualização do usuário na hora de operar a máquina. Outra diferença, componentes internos. Nós chegamos a abrir algumas máquinas encontradas, vendidas aqui no mercado nacional, e comparamos aqui, por exemplo, são as câmeras. Essas duas fotos da esquerda era de uma outra máquina, de um outro fabricante, e a da direita, na máquina da Fitel. Visivelmente, são componentes de baixo custo, é um detector de baixo custo e baixa resolução. Os componentes e a placa da câmera da Fitel utilizam eletrônica complexa, que permite um alto zoom, permite uma alta resolução de mais de 500 vezes. Então, a qualidade da eletrônica é visível. Outra grande diferença também, o módulo de alta tensão. Esse módulo é o que gera a alta tensão para o arco voltaico, para gerar o arco voltaico. O módulo de alta tensão da Fitel é um módulo fechado, isolado, protege o usuário e é blindado a interferências. Enquanto muitas máquinas utilizam circuitos comuns. Então, tem risco de interferência, risco de curto-circuito. Bem perigoso essas placas abertas, esse circuito aberto. Bom, outra novidade que nós vimos nesse mercado nesse último ano são as máquinas ditas de alinhamento adaptativo pelo núcleo. São máquinas que utilizam 5 motores ao invés de 6. Essas máquinas, nós chegamos a testar algumas delas aqui, elas possuem limitações técnicas, as de 5 motores. Como, por exemplo, ela não consegue fazer o reconhecimento automático do tipo de fibra. Por exemplo, aqui a gente consegue visualizar que são 2 telas da máquina da Fitel, conseguindo visualizar aqui, do modo automático, o tipo de fibra. É uma fibra monomodo, uma multimodo com uma mono, e aqui uma fibra DS com uma mono, sendo feita a fusão. Aqui um zoom, né, daquela destaque em amarelo. Esse reconhecimento do tipo de fibra. Máquinas de 5 motores não reconhecem o tipo de fibra.
Então, quando o técnico vai emendar uma fibra monomodo com uma fibra drop ou uma fibra antiga com uma nova, por exemplo, em backbone, se tem fibras instaladas há vários anos com uma nova, vai ter problema se utilizar uma máquina de 5 motores. As máquinas da Fitel utilizam 6 motores. Os modelos de máquinas da Fitel com alinhamento pelo núcleo são de 6 motores, para garantir toda a funcionalidade e toda a capacidade de reconhecimento. Bom, aqui apresenta a S179, essas novidades, né? Uma tela touchscreen, então o técnico opera tanto pela tela, tanto pelo touchscreen, quanto pelo teclado, ele permite operar pelas duas, possui uma interface gráfica intuitiva e via teclado, então pode operar pela touchscreen ou pelo teclado. O zoom da fibra em um único toque, então no touchscreen, tu toca uma vez, toca a segunda vez, toca a terceira vez, e você vai visualizando o zoom da fibra, a situação da fibra. Bom, existem vários programas de fusão, então ele tem um mecanismo de busca, né, você economiza muito tempo, você pode armazenar até 300 programas de fusão. Então você toca uma vez, entra em todos os programas, toca no busca, digita NZ, já aparece todos os programas referentes à fibra NZ. O sistema de iluminação, como eu comentei, utiliza esses 3 LEDs superiores, estão aqui, com 900 lux, então são 3 LEDs superiores, iluminam essa área da emenda, e um LED inferior ilumina de baixo para cima, para facilitar a visualização da ponta da fibra, da extremidade da fibra que vai ser fundida. É a primeira máquina do mercado a ter esse tipo de iluminação, bem eficaz. Com relação entre a 179 e a 178, teve algumas melhorias, então permitiu um ângulo de visualização maior, mais conforto para o técnico. A 178 tinha 80 milímetros de altura, enquanto a 179 possui 60. E a tampa da 178 abria a 110 graus, enquanto a 179 abre a 131 graus. Facilita. Permitia um espaço maior, de 30% maior em relação a 178, esse espaço em torno do fiber holder, e o espaço aqui permite fixar a fibra, é mais fácil manipular a fibra nesse espaço. Ela tem um perfil um pouco mais baixo, é fácil, bem portátil a máquina, peso com menos de 2 kg. Tem as conexões via controle remoto, que pode ser via aplicativo, baixado no celular. Tem todas essas funcionalidades de conexão com internet. A atualização também é bem simples, pode ser via Bluetooth, USB, ou um pendrive no USB. Bem simples a atualização da máquina. Outra facilidade é que o lado esquerdo do V-Groove é removível, então para limpeza, é bem fácil remover, limpar, passar escovinha, lavar o V-Groove, passar um cotonete nas lentes. A bateria também é uma nova bateria, mais potente, carga rápida, 200 ciclos, né, de fusão, 200 a 230, bem simples, bem fácil de troca e manutenção da bateria. A máquina tem alguns acessórios, como tripé, que permite fixar para trabalhos em ambientes mais que dificultam, né, o suporte. Essa é uma funcionalidade interessante, que a máquina é compatível com o Splice-On Connector. O Splice-On Connector é um kitzinho, uma cartela, que é um conector óptico desmontável, e ele já tem uma fibra dentro do ferrolho, polida, e permite que a máquina faça uma fusão dentro do conector óptico. Então, é um kit vendido separadamente com a máquina que permite fazer uma fusão dentro do conector óptico. Isso evita o uso de tubete, evita o uso de uma caixa de emenda externa. É muito usado em
data center, por exemplo. A gente teve um case recente aqui no Brasil, uma aplicação dentro de um data center para economizar espaço e não usar a emenda mecânica num link crítico de fibra ótica. Bom, o pacote padrão vem a maleta, a máquina, alguns holders. Na verdade, o que a gente fornece para o Brasil é o holder de 10 milímetros, que é um desses holders, que é o universal, um holder fixo. Bateria, carregador, par de eletrodo sobressalente, o kitzinho de lixinha para limpeza dos eletrodos. Temos as ferramentas relacionadas, desde descascador, o decapador térmico, privador, kitzinho de ferramenta. Temos isso aqui. Bom, esse foi um breve resumo das máquinas de fusão da Fitel e esse comparativo que fizemos com algumas máquinas vendidas no mercado. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, a gente tem essas máquinas em estoque, podemos fornecer, podemos tirar dúvidas. Tem aqui meus contatos, por favor, entre em contato comigo caso tenha alguma necessidade. Agradeço a atenção de todos, um abraço a todos.